Com a ajuda de Deus Santo, vamos ler a palavra, irmãos. A carta de Pedro Apóstolo, a segunda, no capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento falou com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça,
do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Queridos irmãos, pela leitura que nós fizemos, podemos ter pleno conhecimento de que já havia, durante os apóstolos, ou a vida dos apóstolos, esta preocupação por aquilo que acontecia. Então podemos crer e afirmar que esta oposição sistêmica do nosso adversário, que sempre existiu desde quando o homem foi feito, continua ao longo dos séculos também, chegou até os nossos dias, aquilo que já acontecia no passado. Os irmãos vejam que esta carta tem um caráter forte, porque não só apresentava a evolução do trabalho dos espíritos contrário ao Evangelho de Cristo, como também as pessoas que eram nela envolvidas, e voltando-se ao status como eram antes de crer no Senhor. Porque ele aqui, resumidamente, faz menção de que aqueles que haviam alcançado graça pela fé em Jesus Cristo, depois eram facilmente também levados ao retrocesso quanto à fé, voltando-se novamente a viverem como antes de crer no Senhor viviam. Este cuidado já havia naquele tempo, porque também haviam falsos mestres, falsos ensinadores, falsos doutores, que se intitulavam conhecedores da palavra, mas a espiritualidade já havia deles se afastado, e eles tornavam então um instrumento de injustiça para deturpar a fé daqueles que haviam se separado ou sido separados para a salvação das suas almas. Isto quer dizer também, irmãos, que nos nossos dias acontece o mesmo. Estas pessoas que faziam assim naquele tempo, hoje fazem a mesma coisa. Alimentam-se com coisas que subvertem a fé dos que estão se salvando, fazendo-os voltar outra vez ao lugar de onde haviam sido tirados, pois perdendo a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, e deixando de agradar ao Senhor, volta a agradar aquele que é opositor do Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso adversário. Mas ele fazia esse esclarecimento, irmãos, que é para que os irmãos pudessem despertarem-se, para não caírem nesta mesma circunstância que alguns daquele tempo caíam. E hoje também já se vê muitos cuja fé não está firme no Senhor e se abalam facilmente. E abalando-se, acabam se desvirtuando e não mais buscam a salvação, mas buscam seus próprios desejos. Como diz a palavra, busca seu próprio desejo, aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Verdadeira sabedoria é Jesus Cristo. Nós estamos aqui, irmãos, sempre exortados pelo Senhor a conservar a unidade da fé, como o apóstolo escreveu, que há um só Deus, uma só fé, um só Espírito. De modo que nós estamos firmados ainda nesta proposta do Evangelho do Senhor. Cremos no Senhor, fomos salvos, fomos libertos da corrupção e dele recebemos o poder para vencer o mal, o pecado que atinge a vida de qualquer pessoa e também os males da
peregrinação desta vida presente. Quem está servindo a Deus nesta esperança e conserva em si a fé, estes têm em si guardado o poder para vencer não só as tribulações, tentações da vida espiritual, mas na vida terrena também serem bem-sucedidos pela força e o poder de Deus que pela palavra nos garante. De modo que aquele que está firme no Senhor, ele não se abala por qualquer coisa, não se abala por qualquer pregações, ainda que sejam aparentemente sábias, mas a pessoa sabe em quem creu, quem é que falou consigo, e fazendo-o ter visão do futuro, porque aquele que se esquece, irmãos, da purificação dos seus antigos pecados, é porque voltou-se à cegueira espiritual, não vê nada mais ao longe, só vê o presente, só vê o hoje, só vê o futuro terreno, mas espiritualmente a pessoa não tem mais visão, não vê mais além do véu. E o poder da palavra de Deus, irmãos, vem para nos esclarecer que além das expectativas terrenas de um futuro nesta vida durante o pouco tempo que vivemos, temos uma esperança de uma vida que não se acabará. É uma esperança para a eternidade com glória nos céus. Então aquele que o Senhor chamou nesta graça é feliz. Por quê? Porque na vida terrena já tem em si a proteção divina que ajuda a vencer as dificuldades, ainda que todos nós soframos, padeçamos aquilo que aparece, mas contudo nós temos o conforto e o consolo de Deus, que aquele que se aparta de Deus não o tem mais. A pessoa que deixa o Senhor sofre igualmente as coisas desta vida terrena, dores, enfermidades, contratempos, apertos e assim por diante. Só que dentro de si, a alma não tem mais o conforto, não tem mais o consolo, porque perde a comunhão com o Senhor, naturalmente não se alegra mais. Mas o crente é feliz, irmãos. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor consiste não só dizer-se, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É dizer isso na certeza que para a salvação não lhe faltará nada. E para a vida terrena o Senhor tudo provê, irmãos. Então nós podemos dizer que somos felizes. Por quê? Porque encontramos já nesta vida terrena aquilo que todo mundo tem. Temos vida e a saúde na medida do possível, mas dentro de nós não há angústia que não se acabe, não há tristeza que não termine, não há dor nos sentimentos espirituais que não se acabe. Por quê? Porque a virtude de Deus dentro de nós supera essas condições. Então hoje o Senhor está falando desta maneira, é porque muita gente, olhando para a condição de vida na terra, como deve ser o seu futuro, às vezes perde até a expectativa de melhores dias aqui. Mas isso tudo não se deve pensar, irmãos, no mal futuro. Pense no bem presente. Pense no dia de hoje assegurado na paz que o Senhor te deu. E pense no futuro, que a glória de Deus te espera. O amanhã está nas mãos de Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, mas para nós o dia útil começa amanhã. Amanhã começam as lutas diárias, as dificuldades naturais da vida de cada um. Mas aquele que é fiel a Deus, ele tem alguma coisa que compensa estas. Primeiro, levanta pela manhã, faz a sua oração. Pela fé já crê que o Senhor será com ela, ou com ele. Vai enfrentar as dificuldades do dia, não como derrotada, não como vencido, não como já prostrado, mas já vai com a fé, vou lutar neste dia, porque Deus está comigo. Fiz a minha oração, senti a paz de Deus. Quanto à espiritualidade, o Senhor guardará a minha fé para que não seja abalada.
irmandade que ouve esta palavra presente e por onde estiver neste mundo ouvindo, saibamos de uma coisa: espiritualmente estamos assegurados para a salvação eterna. Nas dificuldades da vida, Deus estará conosco e nos ajudará. Então não há por que o crente viver derrotado, caído, irmãos, mas com pendência a ficar aí, enfim, guardado, escondido, amoitado no lugar de medo do futuro. Isso não deve ocorrer. Cada um entendendo que Deus está na sua vida, ao amanhecer no próximo dia útil, levante a cabeça e vá lutar por aquilo que Deus te deu. Deus será contigo e te ajudará. E quanto, irmãos, às influências dos falsos profetas e falsos doutores, firmemo-nos na fé. Não haverá heresia que deturpe a nossa confiança. Não haverá heresia que interrompa a nossa salvação. Deus pode, por meio desta palavra, blindar cada um que está aqui, irmãos. Ainda que sofra ataques, não será atingido. Ainda que o adversário venha com toda a sua fúria, a sua alma está involucrada debaixo da graça do Filho de Deus. Aqueles que estão sob o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas os que estão vulneráveis, enfraquecidos, com pendência à fragilidade, são estes que eles buscam. Perdoem a comparação aqui. Os animais no pasto, irmãos, aqueles que estão saudáveis, estão todos juntos, pastando e vivendo a vida. Aqueles que vão ficando enfermos, quebrou uma perna, ou foi picado por uma serpente, ou aconteceu um acidente qualquer com esse animal, ele já vai mancando, já vai ficando para trás. Ao invés de estar com a cabeça baixa, pastando, ele levanta a cabeça, fica olhando dos lados, porque ele não está bem. As aves de rapina que estão voando nos ares, olha para o rebanho todo tranquilo, pastando, não dá nem atenção. Mas quando percebe um que está se afastando, um que está se distanciando, mancando, já ficam voando mais próximo, esperando a oportunidade. A hora que ele cair, eles avançam para a sua destruição. Não é diferente espiritualmente, irmãos. Aqueles que vão se afastando e voltando outra vez a interessar-se pelas coisas vãs do mundo, interessar-se pela facilidade de servir a Deus, cumprindo mais um pouco dos desejos carnais do que os espirituais, então já começa a mancar, a fé vai diminuindo, a expectativa da vida eterna também vai diminuindo, a virtude de Deus também vão diminuindo, a comunhão com o Senhor vai se acabando, já não sente o Senhor como sentia, já vê mais defeito do que qualidades, já acha melhor ficar fora do rebanho. Então com isso já as aves de rapina já vão se achegando, aparece uma oferta, aparece uma proposta, aparece um convite e de repente é vencido. Rebanho de Jesus Cristo que ouve esta palavra nesta hora, unamo-nos na fé, na esperança, um só Deus, um só Espírito, um Senhor só de todos nós. Bendito seja Deus. E se alguém está aos poucos se desviando da verdade, hoje o Senhor manda esta palavra e te chama: junta-te ao rebanho. Se estás ferido, o Senhor cura a tua ferida. Se alguma enfermidade está te tomando, receba agora pela virtude que esta multidão está sentindo. Sinta também onde estiveres, que esta virtude que sentimos agora te alcance aí também, e sejas liberto e volte a saúde à tua alma. Bendito seja Deus.
mas a palavra tem que se cumprir, irmãos. O Senhor Jesus, falando desses dias, disse assim aos discípulos: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os irmãos vejam que nunca na história da humanidade a iniquidade se multiplicou como está hoje. É claro que nos tempos passados houve muita iniquidade, muita violência, derramamento de sangue e violências morais, políticas. Lá no passado, quem lê a história sabe muito bem as coisas que aconteciam, que são terríveis até de considerar. Hoje não é tanto assim, mas o pouco que evoluiu, a maldade, a imoralidade, o pecado e a oposição forte do anticristo, naquele tempo não tinha a velocidade de comunicação que tem hoje. Então o mal acontecia naquele tempo, até que alcançasse outras pessoas, demandava um tempo grande. Hoje é em tempo real. O inimigo está fazendo e desenvolvendo as suas artimanhas de guerra contra o cristianismo no mundo todo, e imediatamente já está ocorrendo. A guerra, irmãos, já está sendo planejada, mas já está acontecendo. O pecado está sendo projetado para abater a fé dos crentes e imediatamente já está sendo levado ao conhecimento do mundo todo, até das crianças recém-nascidas, ou melhor, pequenas que pouco entendem, já vão sendo atormentadas pelas forças do mal. Juventude, mocidade, sofrem uma influência fortíssima da evolução, irmãos, da concupiscência mundana, e vão sofrendo. Então precisam de muita força para vencer, não só as dificuldades naturais da carne, como principalmente a influência dos pensamentos maus e de todas as meditações malignas que acontecem. Então precisa de mais poder, de mais força. É necessário que haja uma compensação nos dias de hoje, muito mais do que no passado. No passado a guerra era quase que corporal, hoje não, irmãos. Corporal é pouca coisa, é mais por causa da delinquência que há. Mas ainda nós não estamos sendo presos, não estamos sendo detidos pelas autoridades por conta do Evangelho. Os dias vão chegar e por enquanto não chegou, mas espiritualmente há uma força maligna que tende prender a todos, prender no sentimento, prender nas imaginações, isto é, criando imagens na mente de coisas de toda sorte má, e isto vai afastando, vai esfriando, vai desanimando. A vida terrena já não é fácil, e quando a mente é tomada por esses sentimentos negativos e trai a nossa paz e a nossa fé, então vai ficando mais difícil. Como se pode curar destas doenças? Como se pode livrar a nossa mocidade, as nossas crianças, os casais que estão sendo vencidos por estas forças malignas e vivendo mal? Como pode tirar de dentro do lar, irmãos, um viver de contendas, de tristezas, de mal-estar, onde não consegue mais haver paz? Quem pode curar isso? Algum livro? Algum profeta desta terra? Não. Jesus Cristo, pela virtude do Espírito Santo e pelo poder da palavra, cura. E quem está padecendo algum destes males e ouvindo esta palavra nesta manhã, reconheça agora que o teu mal só o Senhor te pode livrar, mas o poder da palavra te liberta nesta manhã. Quem está padecendo estes males e está aí andando muito devagar e se arrastando, hoje o Senhor te liberta pela virtude. Receba agora na tua comunhão o poder que desce dos céus. Não é poder para curar a doença da carne, mas cura a doença da tua alma. Se a tua alma não canta mais, se você não chora mais com a presença de Deus, se você tem saudades do tempo que o Senhor te alegrava e você chorava com a virtude de Deus e não acontece mais, receba agora de volta graciosamente a presença de Deus. Bendito seja Deus. E o Senhor guardará de toda influência maligna. Deus seja louvado.